Anunciamos e agradecemos a presença da senhora Sophie Davis, embaixadora da Austrália no Brasil. Seja muito bem-vinda. Pois bem, senhoras e senhores, vamos agora para a primeira sessão do dia, que será em inglês. O nome da palestra é Transformando Recursos Naturais em Valor Industrial. Convidamos, então, ao palco o palestrante Matt Blundell, analista sênior de geopolítica e relações internacionais da SP Global Energy. Para esta palestra, informamos que não haverá sessão de perguntas. Sr. Matt, seja bem-vindo. Bom dia, eu não falo português, isso é tudo que eu sei. Bom, muito obrigado ao convite para estar aqui, ao Ibram e toda a equipe de organização por esse evento maravilhoso e também por um momento fantástico para o Brasil com essas discussões. Eu gostaria, por favor, de que alguém me desse o passador para os slides. Está bem aqui, bem diante dos meus olhos. Bom, excelente. Bom, eu vou falar sobre a transformação de indústrias extrativas em cadeia de valor e minerais críticos. Eu foco muito em geopolítica. Eu gostaria de começar falando sobre por que nós estamos aqui, por que estamos tendo essa discussão no Brasil agora. Então, o que esse slide destaca é que os setores de metais e minerais não operam mais dentro de uma estrutura tradicional de oferta e demanda. Estão cada vez mais moldados pelas políticas públicas e pela tecnologia. Ok? Historicamente, nós pensávamos sobre esse setor de forma muito simples. O preço sobe, há uma resposta da demanda e há um crescimento. Esse relacionamento ainda existe, mas não explica o que acontece do lado da demanda. A transição energética e a descarbonização estão impulsionando padrões de consumo totalmente novos. Essa estrutura está mudando. Ao mesmo tempo, as tecnologias como inteligência artificial, robótica e a defesa estão criando camadas adicionais de demanda, muitas vezes mais focadas em segurança. Do lado da demanda, as coisas estão ficando um pouco mais demanda. Você tem nacionalismo que está aumentando, ciclos eleitorais mudam o sistema a cada 4 anos e algumas restrições relacionadas a licenciamentos e a critérios ESG que influenciam tudo. Estruturalmente, vai haver uma mudança em direção à regionalização e ao friendshoring, justamente com novos blocos comerciais, e também há países que estão aumentando as tarifas e acúmulo de estoques estão sendo utilizados de forma mais então, fundamentalmente, gargalos e processamento e a fragmentação dos índices de referência significa que os sinais dos preços estão apenas por si só. Não conta a história. Então, a conclusão principal é que estamos operando em um sistema multidimensional, nos quais mercados, políticas e geopolíticas interagem simultaneamente para poder moldar os resultados. Então, como nós chegamos até aqui? Bom, isso não aconteceu do dia para a noite, é o resultado de mais ou menos 30 anos de desenvolvimento. A primeira fase foi a globalização. As empresas construíram cadeia de distribuição cada vez mais optimizada com base em custos e entrega. A produção foi globalmente desagregada. Isso funcionou muito bem, conforme nós sabemos, mas acabou criando riscos de concentração. E daí veio a segunda fase, que é a transformação da demanda. A transição de energia e a tecnologia, ela não diminui apenas, ela ficou cada vez mais crítica e especializada. Tecnologias como inteligência artificial, baterias e solar estão aumentando cada vez mais, e com elas o conceito de que minerais críticos aumentou cada vez mais nos últimos 5 anos. Então, é quando nós começamos a ver outras preocupações em relação à segurança de fornecimento. Entramos nessa terceira fase que chamamos de geopolítica e a segurança do fornecimento. Então, hoje em dia, as cadeias de valor, elas não são mais econômicas. Os governos estão intervindo de forma mais rápida, o acesso
os produtos são cada vez mais importantes. Então, a gente não pode mais se perguntar se temos recursos, mas sim onde que eu sento na cadeia de valor e como eu me tiro vantagem disso. Porque no sistema de hoje, a posse na então, o que nós temos visto nos últimos anos é a vulnerabilidade do sistema em relação a choque. Para contextualizar, a criança à esquerda mostra o que aconteceu nos últimos 7 anos para minérios estratégicos. O da direita vai até 800. Então, você tem visto basicamente 8 vezes o aumento no custo para certos metais, como nefiano e alúmino, que vem do centro dos Estados Unidos. Então, podemos ver que alguns picos que vão juntamente com essas fricções geopolíticas, a Covid e a guerra da Ucrânia, e também estabilidade no Oriente Médio, que aumentou ainda mais a estabilidade. O que é importante é não apenas os preços, mas a rapidez, porque existe uma concentração. A volatilidade também não é apenas guiada por choques externos. Você tem choques de exportação e decisões de fornecimento. Então, os preços já não refletem apenas, eles reagem às dinâmicas políticas. E essa é a questão. A volatilidade hoje é estrutural e cada vez mais induzida, o que induz precisa de um comportamento mais estratégico. Eu espero que todo mundo possa dizer, mas a parte azul destaca o restante do mundo, compartilhamento e processamento, enquanto que a parte da China para metais estratégicos e o ponto em preto é o tempo de processamento ao longo de 4 anos. 5 anos, aliás. Então, essa volatilidade volta para como o processamento foi totalmente concentrado nos últimos anos. Em nenhum lugar mais do mundo, a China passou de 30 anos construindo uma vantagem sistêmica completa. E esse foi um esforço de todos os países do mundo, apoiado por subsídios. Eles construíram um ecossistema industrial que se encaixa nessa dominância. E isso é importante porque o processamento é o portal, é o que transforma matérias-primas em insumos variáveis e também, em última instância, determina o controle. Não se trata apenas de participação no mercado, trata-se de impulso. A China continua a crescer rapidamente, enquanto o resto do mundo ele é muito capitalista de forma muito complexa. Então, por mais que os recursos sejam distribuídos globalmente, o controle não é. E essa concentração se traduz diretamente em volatilidade, dependência e, em última instância, risco estratégico para o restante do sistema. O que esse slide mostra é que o processamento é tão importante. A China ampliou o processamento por meio de décadas através de indústria política, industrial coordenada, investimentos subsidiados e disposição para construir capacidades antes da demanda. Ao mesmo tempo, combinou vantagens de custo com a aquisição global de recursos e forte agrupamento industrial, possibilitando velocidade, escassia e domínio. Como eu falei com o fabricante ano passado, de painéis solares no ano passado, que disse que consegue obter qualquer componente para o painel em menos de 2 horas. Aí eu perguntei como seria, no caso, se fosse um europeu. Ele disse mais ou menos 6 semanas. Então, conforme você pode ver, esse escalamento no que diz respeito à atividade de refino da China, uma inércia muito grande, aliás, uma vantagem muito grande, sobretudo ao processo de painéis solares e baterias. A China domina a produção, estamos falando de 70% a 90%. Então, a lição é que o processamento não é apenas uma etapa da cadeia de valor, é um motor que impulsiona a liderança mundial. E se você controla a velocidade e a direção da expansão da industrialização. Então, aqui é o slide para poder visualizar, é um pouco difícil de ler, mas os últimos decisões políticas. Não é uma lista completa, aberto espaço onde nós estamos esperando novos anúncios do Brasil, da Índia, Japão, dos Estados Unidos, Canadá, mas basicamente o que nós vemos aqui
é que as grandes economias estão listando seus minerais críticos, são 16 minerais críticos, e eles estão estabelecendo, de certa forma, o que atrai a atenção dos formadores de instituições, ou seja, isso vem aumentando em números, começando com algumas ordens executivas, e depois chegamos a alguns acordos para uma específica desse tipo, mas não se trata aqui apenas de política, se trata-se de toda uma mudança numa cadeia de coisas que gira em torno dessas cadeias de valor. E agora, algo bem significativo como quando olhamos para Brasília, Washington, Bruxelas, Canberra, então vemos que não há uma fragmentação que foi criada de propósito. Na verdade, é algo que todos querem participar dessa conversa. E, ou seja, temos que ir além da retórica, trata-se de uma política respaldada por capital, dinheiro de verdade investido em projetos e reservas. Ao mesmo tempo, a China está reforçando seu controle de exportação, iniciativas de redução de processamento, especialmente bastantes específicos, que têm mais peso estratégico do que... E só para contextualizar, o veículo elétrico de terras raras. No entanto, no ano passado, as fábricas de automóveis nos Estados Unidos estiveram à beira da paralisação por causa de magnetos, né? Então, se você quer ver, você precisa lidar com essas discussões que se apresentam aqui da vez como algo os Estados Unidos têm os melhores, fez uma troca com minerais, onde você pode ter espaço para ter essas trocas por conhecimentos e produtos que têm um peso muito maior do que eles teriam antes. Então, eu considero isso como um ponto muito importante que pode ser ativado a qualquer momento. E como Edward Fisherman escreveu em um livro chamado Choke Points, ele disse: os verdadeiros pontos de estrangulamento compartilham 3 características. 1. Um único país ou uma coalizão de aliados próximos detém uma participação no mercado. 2. Não há substitutos disponíveis no Brasil. 3. O país ou a coalizão pode usar sua posição como arma de maneiras que impõem a pressão assimétrica, causando danos substanciais ao alvo, enquanto sofre o mínimo de prejuízo. Então, isso é unilateral. É um jogo estratégico de puxa e empurra, e a China tem as alavancas. Então, já não é mais questão de optimizar os custos, mas de redesenhar com foco em controle, resiliência e segurança. Isso ganha cada vez mais impulso, cada vez mais acelera. Então, esse contexto não tem o objetivo de politizar, não é para colocar a China contra todo mundo, mas é como a resiliência e a segurança são fundamentais para a competitividade e para o sistema global. Agora eu vou entrar em uns slides muito pesados que focam nos suplementos e porque buscamos ter essa competição estratégica. O que geralmente as pessoas não percebem é que o gasto em defesa é um vetor de demanda subestimada para minerais críticos, porque em volume em relação à transição energética, mas desproporcionalmente importante em valor e urgência. Naturalmente, o setor é bastante opaco na divulgação de intensidades de metais, por isso é difícil obter dados, mas ao contrário de outros setores, as aquisições na área de defesa não são discricionárias, elas não param quando os preços sobem. A indústria de defesa depende fortemente de cobre, alumínio, terras raras e outros minerais industriais. E esses insumos são utilizados em tanques, navios, óculos de visão noturna e sistema de bateria, sendo que muitos desses não podem ser substituídos. Além disso, a guerra do futuro depende mais de tecnologia do que das forças tradicionais demonstradas durante as táticas baseadas em drones das guerras recentes, sobretudo na Ucrânia e no Irã. E já podemos ver a mudança. Existe um dobro dos gastos do ano passado até 2040
os equipamentos de infraestrutura passando de cerca de 24% para 40% do orçamento. Trata-se de um rearmamento. Então, embora não venha a dominar a demanda total, o setor está disposto a pagar o prêmio pela resiliência por cadeias de suprimentos seguras, rastreáveis e aliadas com os mercados comerciais. Continua a impulsionar a escalabilidade. Já falamos sobre os centros de dados IA, mas esse novo vetor de demanda são a data centers impulsionados por IA, que emerge com o impulsionador estrutural. Espera-se uma estrutura de IA gere cerca de 2 milhões de toneladas métricas, aumentando o consumo de eletricidade. Por exemplo, os centros de não criptografia requerem de 30% a 40% de toneladas de cobre por megawatt. Para outros metais, como o aço, mais de 50 toneladas. E vários minerais críticos exigem centenas de quilos por megawatt, cerca de 28 somente de terras raras. Então, mais de 100 novos projetos de data centers voltados para a inteligência artificial que foram lançados nos últimos anos, ressaltando a rapidez em que esses vetores de demanda estão aumentando. O crescimento de data centers impulsionado por IA contribui para a previsão do estudo que nós fizemos sobre o maior aumento de pressão, mas, essencialmente, a pressão de uma cadeia de cobre para sobrecarregada. E, no final, olhando para o gráfico, o que consideramos é qual é o papel da robótica no futuro. E isso, eu estou falando de robótica humanoide, porque a ideia por trás é que, ao contrário dos robôs industriais fixos programados para fazer tarefas repetitivas, os robôs humanoides combinam o poder cognitivo da automação por inteligência artificial com as capacidades mecânicas dos robôs para interagir com o ambiente, que inclui execução de tarefas que exigem movimentos e adaptabilidade. E os robôs, eles são desse tamanho aqui. Nós consideramos cerca de 8 quilos de cobre. E quando há pessoas como Elon Musk dizendo que nos próximos 10 anos teremos 2 milhões de novos robôs, isso é uma demanda muito grande, que pode ser impossível de ser quantificada. É algo que devemos pensar por agora. Então, por trás de todos esses centros de dados, é claro que está a eletricidade e a energia até 2040. Esperamos que haja de cerca de 50% até lá. Isso é gigante. E mais de 90% de nova capacidade de geração de energia instalada em 2025 foi apenas com energia solar e energia eólica. Quando pensamos nas cadeias de valor industriais, a energia solar requer cerca de 7 toneladas de minerais críticos por megawatt, incluindo silício, cobre, zinco e níquel. E embora os custos dos consumos estejam cada vez mais diminuindo, em 2025, de capital por megawatt nos Estados Unidos foi cerca de 50% mais alto que na China, e para os produtos da União Europeia, esses custos são 116% mais altos. Também vale a pena observar o preço segundo o maior importador de painéis como o Brasil, de painéis solares da China, segundo apenas para a Holanda. Então, há uma oportunidade aí. Outro aspecto da transição energética é que, embora se preveja que as energias renováveis representem um quarto da capacidade global, apenas 70% da eletricidade gerada será distribuída devido à falha de conexão. Como resultado, estimamos que serão necessários 7,5 trilhões de dólares em investimentos na rede elétrica para garantir que essa demanda seja atendida. E essa é uma demanda muito grande já, apenas até 2040. Então, a transição energética, assim, de outra forma, também trata-se de mudanças da população e dos países em desenvolvimento que estão deixando de usar lenha e resíduos para aquecimento e cozinha, passando a utilizar energia comercial. E quando olhamos para áreas como a África, a área subsaariana, que hospeda cerca de 20% da população, mas tem carência de energia. A África usa cerca de 20% do que um americano usa de energia por ano. Então, o cobre e o alumínio serão essenciais para os sistemas que serão implantados para atender a demanda por eletricidade nesse continente. E, em escala global, o impulso para renovar e expandir a modernização, para modernizar a linha de transmissão e distribuição à medida que a eletrificação se acelera para os países, exigirá mais de 7,5 trilhões de dólares, que eu não sei como será feito, eu acho que é impossível. Então,
O panorama geral aqui é a velocidade de escala. Os veículos elétricos devem quadriplicar nessa década e o armazenamento de energia terá um crescimento de cerca de 8 vezes até 2040. O que representa um choque gigante de demanda para metais para baterias. E aí, quando você pensa em geopolítica, o Oriente Médio está elevando os preços e a volatilidade de energia, o que está acelerando a eletrificação à medida que os países se concentram na segurança energética. Mas o custo ainda é um obstáculo, porque os veículos elétricos são cerca de 15 a 25% dos mais caros dos Estados Unidos. A China segurou o custo. Eu não tenho o gráfico aqui, mas quando se trata de adoção de química, a China vai ter uma produção muito maior de fósforo e nos últimos anos, em resposta a vendas fracas de veículos elétricos e a expectativa de baixa demanda por veículos elétricos, os fabricantes de baterias de veículos elétricos direcionaram a produção para baterias de sistema de armazenamento de energia e aumentando o investimento em tecnologia LFP, o que demonstra uma flexibilidade também. Então, quando falamos sobre capacidade de pagamento em carros elétricos, o custo médio de um carro de passageiro nos Estados Unidos é $40 mil, o que é um custo absurdo se você pensar para a família que já está com dificuldade para pagar suas contas. Então, os carros elétricos, eles são 15 a 20% mais caros nos Estados Unidos por ano. Então, essa ideia de escalamento precisa ser custo efetiva, senão não é possível. Então, por mais que os Estados Unidos e a União Europeia estejam expandindo, tudo isso vem com um custo muito alto e essa composição química diferente, focando sobretudo em níquel, retarda essa adoção. Ao mesmo tempo, a liderança da China continua a ancorar o sistema global. A China agora está querendo usar baterias de sódio e vai começar já a produzir esse ano. Então, ainda é um estágio inicial, mas isso poderia reduzir o custo de 20 a 40%, especialmente em veículos de carros elétricos de baixo custo e sistema de armazenamento, reforçando a vantagem da China em relação ao mercado. E só para colocar essa discussão sobre demanda, na perspectiva da oferta, temos uma grande mudança na demanda de vetores de cobre, que pode aumentar de 50%. Ou seja, a demanda econômica hoje em dia, que é liderada pela China e pelo sul asiático, o sudeste da África, da Ásia, desenvolvimento de plantas é apenas para o uso de cobre. E quando você traz a transição energética e centros de data center, temos aí mais ou menos mais 60%. E como eu já disse, o quinto fator relacionado à robótica ou ao humanoide poderia ser um outro impulsionador da demanda. Então, essa demanda econômica básica, a transição e a expansão do setor energético são maiores impulsionadores do consumo, onde há um aumento de demanda. Então, esse crescimento de demanda sinaliza uma mudança dos metais críticos, onde há uma demanda muito grande por cobre, vai aumentar até 2040. O mercado enfrenta algumas dificuldades com um potencial de falta de 10 milhões de toneladas por ano, o que é mais ou menos um quarto da demanda. Então, para poder criar uma nova mina de cobre, leva cerca de 17 anos para estar pronta, o que dificulta as operações existentes. E como sabemos, a capacidade de refino e fundação de cobre está geograficamente localizada na China, tornando a cadeia de suprimento vulnerável a interrupções. Então, é provável que ocorra um déficit estrutural, e isso precisa de investimento, agilização do licenciamento, inovação tecnológica e expansão de mineração para poder ampliar a capacidade de produção. Então, a questão não é apenas a questão de prazos longos, é o motivo pelo qual eles estão aumentando isso, o que leva mais ou menos 18 anos para colocar uma mina em operação, atrasando todos os efeitos da etapa de processo, licenciamento, para licenciamento complexos e a falta de alinhamento entre o Estado e o governo
governos federais, financiamento e também uma diminuição, até mesmo em fechamentos. Nos anos 90, esse tempo de 16 anos era de 6 anos. Então, para quem está entrando em operação em 2025, esse prazo pode chegar até 28 anos, de acordo com as nossas projeções. Então, o maior gargalo em muitas jurisdições ainda é o licenciamento e o acesso ao capital, mas a realidade é que não é apenas o sistema que é lento, mas também muita incerteza. Então, quando a volatilidade ela se torna parte do sistema. Então, desculpa, estou meio me perdendo. Então, se você tem incerteza e volatilidade, a próxima pergunta é: será que eu devo investir? A resposta é não, obviamente. Por mais que haja uma grande demanda por minerais, o CAPEX de mineração de 2027 a 2027 gira em torno de 400 bilhões de dólares, comparado com 2 trilhões de dólares de inteligência artificial. Portanto, o capital está ampliando mais do que a demanda. E aí que começamos a ver uma competição por recursos. E, ao mesmo tempo, o que temos de previsão para o futuro é muito fraco, apesar dessa grande, apesar desse da forte demanda de longos prazos das lacunas estarem aumentando. Por isso que, a partir de 2024, se torna muito difícil manter os seus trabalhos em muitas jurisdições. O que está recebendo financiamento é o ouro, impulsionado pelo risco geopolítico, que absorveu 49,6% de todos os investimentos globais. Cerca de 6 bilhões de dólares. Então, o quadro é muito claro. Temos um sistema que é lento e incerto em subfinanciamento e muitas coisas que muitas vezes são de curto prazo. Mas a grande questão é que colocar uma mina em operação hoje em dia dura mais do que a carreira de muitas pessoas. E essa lacuna entre a demanda e a oferta é o que define o próximo ciclo da escassez e volatilidade. Estou ficando sem tempo, mas eu gostaria de focar em cadeia de suprimentos. Então, por muitos formadores de política, generalistas que estão entrando no sistema, têm notado que existe uma espécie de suposição que você viver cria muito valor, mas, como muitos do setor sabem, o processamento e o refino podem ser alguns dos segmentos mais desafiadores. As margens costumam ser estreitas, as exigências de capital, propriedades intelectuais têm fatores muito importantes. Muitos mercados estão enfrentando pressão competitiva. Temos visto muitos fechamentos de refinarias, atrasos em projetos e dificuldades financeiras em muitas jurisdições. Por exemplo, no meu país, como a Austrália, onde, apesar dessas fortes demandas, os custos para ter uma refinaria se tornam insustentáveis. Portanto, é aí onde essas atividades elas são vistas como capacidades estratégicas que apoiam a segurança de abastecimento e a resiliência industrial e o desenvolvimento tecnológico da participação das cadeias de suprimento. Ou seja, você precisa de acesso a recursos de longo prazo. A pergunta é se você pode construir uma vantagem competitiva e se você pode diminuir os custos que enfrentam esse enfrentando. Na última década, tivemos visto uma criação de certeza que depende de ecossistemas e parcerias inovadoras. Eu não vou entrar a fundo nesses exemplos, mas podemos pegar a GM, que investiu 650 milhões de dólares em Tanker Pass em 2023 para garantir o fornecimento exclusivo de lítio, vinculando efetivamente uma mina à sua produção de carros elétricos, antes mesmo dela entrar em operação. Nem está em operação ainda, mas o acordo garante o fornecimento de lítio para baterias provenientes de uma operação integrada de mineração e processamento, enquanto o GM, para a GM, no setor de terras raras, a MP Minerais, apoiada pelo Departamento de Defesa, está desenvolvendo capacidade. Então, em todos esses exemplos, nós podemos falar mais sobre eles depois, o padrão é o mesmo, os recursos, procedimento, aliás, processamento está sendo conectado, e é por isso que nós temos esses sistemas integrados.
Nossa, como falar. Então, como que você pode ter vantagem, não construindo processo a processo, mas através de sistemas coordenados? Então, existem muitas restrições, não apenas os recursos, mas investimentos, porque existe uma necessidade de integração. Os governos eles têm um papel na redução das fricções, mas ele tem que criar demanda, e isso é feito através de parcerias nos quais os governos podem participar, mas a menos que haja uma integração, você não tem essa possibilidade. O mesmo vale para conteúdo local. Eu acredito que é uma grande discussão que está acontecendo no Brasil. A orientação política é importante, mas a competitividade vem da execução, do desenvolvimento de competências, a criação de ecossistemas e fornecimento de viabilidade. A infraestrutura também é uma responsabilidade compartilhada. Os governos viabilizam por meio de planejamento, mas a participação do setor privado em áreas como energia e logística, e o governo ele se torna importante, onde esse trabalho ele pode fazer uma instalação de escala. Então, no que diz respeito ao financiamento, o governo pode reduzir, mas o capital é o que garante. E eles mudam o acesso por meio de padrões como ESG e rastreabilidade para poder se manter competitivos. Então, a mensagem final é que o sucesso não se resume apenas à geologia ou capital, mas sim também do alinhamento do ecossistema, parceria, estrutura, financiamento e capacidade. E o que sustenta tudo isso é P&D, porque em qualquer competição a estrutura ela é baseada nos alicerces. Então, eu estou quase sem tempo, mas só para dar um exemplo, a China não treina seus mineradores. Eles possuem um programa dedicado com 17 programas em terras raras e processamento para essa commodity. Então, da China, nós temos mais de 5.000 especialistas. Se você olhar para os Estados Unidos, nós temos a menos 300. Eu não sei como são os números no Brasil, mas essa é uma área que realmente precisa ser focada, ou seja, na construção da base para que você possa escalonar. Então, eu gostaria de realmente enfatizar isso para os legisladores. Há muitas abordagens que podem ser feitas na cadeia de valor que esse slide mostra, é que a indústria, a jusante, tem que ser feita através de trocas, mantendo capitalizando. Se você quer eficiência, você tem que ter ecossistema. Se você quer resiliência, tem que ser apoiado pelo Estado, tem que ter os regimes fiscais, tem que ter a infraestrutura que está por trás de tudo isso e as alianças, mas isso também vem com riscos. Se você está construindo alianças, o que acontece se você fizer parceria com um país que vai da direita para a esquerda em 2 anos e você não tem a capacidade de mobilizar capital? E aí onde as parcerias se tornam críticas para o governo, para toda a indústria. Então as oportunidades existem, mas elas são... Eu gostaria de enfatizar para o Brasil que nós não precisamos apenas escalonar para as atuais. Teremos muitas forças motrizes que virão no futuro e nesse futuro vamos precisar de mais avanços tecnologias e criar a base para sistemas futuros. Very excited to see where Brazil goes from here. Para onde o Brasil vai a partir daqui. Eu gostaria de agradecer a todos pelo seu tempo. Obrigado. Obrigada, Med, por sua contribuição.